O Eduardo Souza falou, pessoas inteligentes também votam a mão. Veja, pessoal, se a gente fizesse um corte por QI, eu falei isso outro dia com o engenheiro Léo aqui. Se você fizesse um corte por QI, né, ou por formação acadêmica, só a esquerda ganharia eleições nas democracias ocidentais. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem, vamos jogar uma realidade nua e crua, que em geral, via de regra, quanto mais inteligente, mais progressista. Não é assim, uma pessoa será mais inteligente por ser progressista, ou que os progressistas têm a verdade. Não. Os ambientes acadêmicos são, em geral, progressistas, e talvez a certa curiosidade intelectual e certos consensos e maneirismos mais abertos e mais liberais, eles fazem com que as pessoas mais inteligentes se tornem mais progressistas, tá? Isso acontece. Você vai por uma série de fatores que não são causais, tá? Não são causais, a meu ver. Talvez alguns sejam causais. As pessoas mais inteligentes são mais progressistas. Sim. E aí? Tá? E mais, a presença de radicais progressistas dentre pessoas muito inteligentes é bem alta. Se você fizesse um corte só com inteligente, a gente estaria na mão das gordas de cabelo azul, dos universitários de Harvard e de Princeton falando merda a dar com pau. E aí? Um cara, se for diplomado em exata, aí a direita conservadora ganha. Olha, cada vez menos, tá? Cada vez menos. Se você for na Poli, na faculdade de engenharia da USP hoje, o centro acadêmico é progressista, tem pautas progressistas na Poli. Tem. Você vai ter muita gente muito progressista. Na verdade, hoje, aparentemente, a maior parte da Poli na USP é assim. Soube que até a medicina, dificílima de passar, também é assim. O House Branco falou, somos burros então? Não acho que somos burros então. A pessoa pode ter uma alta capacidade cognitiva, uma alta formação e ser equivocado em termos políticos. Sim, ela pode. A intuição do homem médio também pode estar correta. Eu vou dar um exemplo. A intuição do homem médio sobre o prendeu, matou, sobre tenho que punir duramente quem quer fazer o mal, você vai pegar as pessoas muito, vão vir com um monte de teoria contrária. A intuição do homem médio tá certa. Eu vou com a intuição dele e não vou com o academicismo e com as perversões, porque essa pessoa inteligente, às vezes, ela vem com muitas abstrações para provar algo que eventualmente é um erro de nascença. Isso acontece muito. A pessoa tem uma intuição, um trauma, um problema, ou ficou apaixonada por uma determinada doutrina, aí ela fica elucubrando e construindo teorias das mais diversas para defender algo que, em essência, tá errado. O Castor Creations falou algo que é perfeito. Palmas pro Castor Creations. QI é diferente de sabedoria. QI é completamente diferente de sabedoria. Por isso que você vai encontrar pessoas que têm um QI altíssimo, uma alta capacidade de processamento de dados mental, uma sensibilidade para conectar pontos, ver padrões, mas não tem sabedoria nenhuma. Sabedoria, no fim do dia, lógico que você vai ter uma correlação muito alta com sabedoria e QI. Então você vai encontrar. Mas assim, entre ter um QI altíssimo e pouca sabedoria, e ter muita sabedoria e um QI não tão alto, vai de sabedoria. Sabedoria, se eu for pensar assim, o que seria sabedoria? Sabedoria seria um acervo de experiências e de conhecimento, especialmente adquirido através da leitura, mas também através da música, dos filmes, do aprendizado em geral, e da experiência, da praxis na realidade, que se torna acervo na tua memória e que você aprende a utilizar ao longo da vida para tomar decisões. Isso é sabedoria, certo? É uma definição renânica, pode ser que eu esteja até errado aqui, mas eu tendo a achar que essa é a definição de uma sabedoria. E esse acervo, ele é cumulativo, você vai acumulando ao longo da vida. Aí você vai adquirindo sabedoria. Por isso que sábio, quando você vai imaginar um sábio, você imagina um velho. Quando você vai imaginar um sábio na montanha, definitivamente não é um moleque de 15 anos. Um sábio, mas você imagina uns cara com um capuz, olhando meio pra baixo, velho, em geral com barba e tal, refletindo, ele tá pensando, porque tem tanta coisa acumulada ali, né? Então, a sabedoria é sobre isso, certo? Um cara pode ter um QI alto, mas uma quantidade de experiência acumulada menor, e vamos dizer, ele por alguma razão resolveu não ler, resolveu não viver e ter aquelas experiências, ele tem uma quantidade de experiência menor, então por mais que ele tenha uma capacidade alta de ver padrões, ele, não só de ver padrões, tá, de sentir a realidade ao redor dele e tal, interferir, ele não acumulou aquilo. Agora, quando você tem uma pessoa que tem um alto QI, essa sensibilidade aqui muito aguçada, e aí sim, curiosidade intelectual, experiência de vida, lê pra caralho, puta, aí você tem um monstro. Aí você tem um cara... Eu li a biografia do Elon Musk, e uma coisa que conta do Elon Musk é, este cara,
ele devorava livros na infância, ele leu Nietzsche antes da adolescência. Um cara que tá lendo filósofo, tá lendo, não parava de ler. Imagina, altíssima capacidade de processamento de dado, mas ele gerou, né? Imagina a quantidade de coisas que aquele cérebro dele consegue correlacionar. Imagina. É muita coisa, puta que pariu, aí é do cacete, né? Então vamos pensar o seguinte, se a sua sabedoria é uma biblioteca de experiências e de conhecimento que você acumulou, que ficam, e o nome dessa biblioteca é memória, né? Então assim, a biblioteca física é sua memória e a sua capacidade de pegar os livros ali, em grande medida, o QI te ajuda a pegar os livros muito rápido e ajudar as informações que você tem ali. Então, forme uma biblioteca mental enorme, cuide da sua memória, e se você tiver um QI alto, né, o que é uma dádiva, porra, aí você vai ser uma pessoa realmente inteligente, né? Que aí você vai interferir no mundo de uma maneira muito legal. Muito, muito legal. E aí entra as coisas. Ler é mais importante do que ouvir. Ler é muito mais importante do que assistir. Ler é muito importante, tá? E entra várias coisas. Por exemplo, se você ler um romance, se você ler um livro, que é quando eu chamo de romance, muita gente acha que um romance é tipo um livro sobre uma história de amor. Não, um romance é uma ficção, né? Um determinado enredo. Lê aquilo, você vai imaginar os cenários na tua cabeça, né? Aí você pega os seus acervos de memória, você vai construindo histórias, aí você se vê nos personagens. Tem toda uma parada mental que vai te tornando muito complexo. Faça essas coisas, né? E lembre-se, né? Lá vou eu arrumar briga com a galera. Nós, pessoas conservadoras, tendemos a ser inimigos da inovação. E ficamos esteticamente restritos, desconfiados com a mudança, irritados com o novo. Um cara tava aqui bravo comigo, falou: Renan, se eu fosse você demitido ia ser um marqueteiro, seu cabelo transmite um adolescente, você precisa cortar essa juba, pentear, isso transmite uma mensagem de adolescência, corta e penteia, pelo amor de Deus. Welton, eu não vou fazer isso. Primeiro porque eu posso levantar outros exemplos de vários políticos que têm cabelos bizarros. Milley ganhou eleição agora, o cabelo dele é parte integrante da persona. Boris Johnson, vocês podem ir levantando mais um monte. Isso passa uma mensagem, que não é só adolescência, não conformidade, criatividade, são várias coisas que isso passa. Isso passa o que sou eu não vou ser o cara que vou ficar engomadinho, eu não sou esse cara, caralho. Eu não sou esse cara. Pode ser que pelo menos nesta fase da minha vida, que é uma fase muito criativa, eu não queira ser outra coisa. Não pretendo ser, então não vou fazer isso. Só que a mentalidade conservadora do direitista, conformista, em grande medida, ela prende ele. Então, tem um elemento que volto a falar, que é uma relação dialética entre a busca pelo novo, pela ruptura, e a luta pela manutenção de uma determinada ordem, que é a tensão, né, que é no fundo, a gente pode falar uma tensão masculino-feminino, é um yin-yang que você tem aí, tá? Que é uma tensão central de tudo, né? E que acho que talvez seja a grande tensão do universo, sei lá. E que é que pra mim é a base, a meu ver, de uma maneira muito rudimentar aqui, dos pensamentos políticos, né? A luta entre o risco e o risco versus a segurança, entre a manutenção da ordem, a busca pelo novo, a ruptura. Porque assim, se você for essencialmente conservador, você vai ficar mantendo determinadas ordens, né? Se você quer romper com uma determinada ordem porque ela é injusta, você vai precisar, em alguma medida, ser um inovador e ser um quase revolucionário. Na lógica brasileira, se eu tratar como ser conservador, eu conservar as instituições e a forma de ser do brasileiro que deu nisso, o que a gente propõe é revolucionário. Certo? É inovador, né?